Olá, retomando a disciplina de sistemas operacionais, tratando agora o gerenciamento de memória. Quando nós começamos a estudar sistemas operacionais, nós definimos que um sistema operacional possui dois objetivos bastante claros, né? O primeiro objetivo é o gerenciamento eficiente do hardware, ou seja, eu não posso, como projetista de sistema operacional, priorizar o processador, consumir o processador 100% e deixar a memória de forma mal gerenciada, né, uma forma descontrolada, assim como entrada e saída. Eu preciso fazer com que esse hardware trabalhe de forma harmônica e eficiente, né, e eficientemente. É naturalmente que cada sistema operacional tem um objetivo, tem uma meta a ser alcançada. Então, sistemas operacionais de tempo real visam um atendimento do tempo, né, no processamento baseado no tempo. Então, nós vamos gerenciar esse hardware para que esses componentes consigam atender essa característica. Sistemas de uso geral, por exemplo, nós temos que priorizar o uso do usuário, né? Então, nós vamos priorizar, por exemplo, aplicações que estão em primeiro plano, em detrimento das aplicações que estão em segundo plano, a não ser que essas aplicações em segundo plano, por exemplo, seja uma música que esteja tocando, né? Então, de qualquer forma, nós temos que gerenciar esse hardware para que essas metas sejam atingidas. E o nosso segundo objetivo é abstrair o hardware, ou seja, nós precisamos fazer com que aquele hardware extremamente complexo, né, de ser programado, se torne algo menos complexo, né, abstraindo, então, essa complexidade para o programador que está acima. É claro que quando nós estamos em abstração, nós temos outras camadas de abstração numa arquitetura de software, por exemplo. Então, nós teremos linguagem orientada a objetos que vão fazer com que aquela linguagem, aquela abstração que o sistema operacional entregou no formato, por exemplo, de file server, no formato de um servidor de arquivos, por exemplo, um file system, seja implementado numa linguagem como um stream de entrada e saída, né? Então, nós temos essa abstração superior, né? Então, algumas linguagens, como a linguagem de entrada de objetos, vai incluir as características de orientação a objetos dentro de um hardware que é imperativo por natureza, né? É claro que quando nós começamos a abstrair o sistema operacional, e até as linguagens que ainda são imperativas, como a linguagem C, por exemplo, também nos ajudam a colocar mais uma camada de abstração sobre o que o sistema operacional já está definindo. Então, quando nós utilizamos a biblioteca stdio.h, né, de Standard Input Output.h, né, de header, usamos, por exemplo, a função printf, naturalmente nós já estamos abstraindo a função, né, a chamada de sistema write, que o sistema operacional criou, né, e assim sucessivamente. A primeira abstração que nós criamos foi o conceito de processos, em que abstrai um processador físico, para uma aplicação, fazendo com que uma aplicação, então, possa ser executada continuamente no tempo, né? É claro que ocorrerão as preempções, aquela aplicação será retirada do processador, mas quando ela retornar para o processador, ela continuará a sua execução exatamente no ponto em que ela parou, né? Então, é como se a aplicação não tivesse uma interrupção no tempo, né? É claro que esse tempo é o tempo de processador e não o tempo real. E com isso, então, nós conseguimos, através da multiprogramação e da preempção, criar a impressão em uma máquina monoprocessada que múltiplas aplicações estão sendo executadas ao mesmo tempo, né? Na realidade, elas estão sendo executadas de forma concorrente num pseudo-paralelismo. Mas para o usuário final, para quem está usando aquele sistema operacional, há essa impressão de que tudo está sendo executado simultaneamente. A memória tem a mesma característica, né? Nós sabemos que a memória, ela inicia no endereço, é um sistema de endereçamento linear, né, que começa na posição 0 e vai até uma posição máxima FFF, né, de endereços lineares, contíguos, como se fosse uma espécie de um vetor, uma linguagem de programação. É claro que isso aqui é um hardware, né? E aí, se nós temos uma máquina, por exemplo, 32 bits, nós teríamos o menor endereço 32 zeros e o maior endereço 32 uns, mas como a quantidade de bits é muito grande, nós acabamos se apresentando em hexadecimal os endereços de memória, né? Como nós vimos lá, como foi visto na parte de arquiteturas, né? Então, quando nós pensamos em ausência de abstração, o que nós estamos fazendo é entregando para a aplicação a memória real que existe. Então, aquele sistema linear de endereçamento de 0 até FF, então o endereçamento máximo é entregue para a aplicação para que ela execute. Isso existe hoje, né? Claro que antigamente isso era comum, né? Porque não existia ainda o conceito de abstração, antes da década de 60, e hoje em dia isso é comum em sistemas embarcados simples, né? Então, quando nós pensamos num forno micro-ondas, por exemplo, é natural que a abstração de memória não exista, né? Que seja entregue para aquela aplicação, a única aplicação que está ali, que muitas vezes se confunde com o sistema operacional, né? Claro que aquilo ali é um firmware, não é um sistema operacional completo, que gerencia um hardware complexo, né? Acaba sendo um firmware, é um sistema bem mais simples e acaba se confundindo, né? O sistema operacional com o próprio programa do usuário.
Então, quando nós pensamos no micro-ondas, no forno de micro-ondas, no lavador, uma geladeira, assim por diante, é natural que esse cenário ainda exista nos dias atuais. Quando nós não temos a abstração, nós estamos trabalhando memória, entregando memória real, né, os endereços reais para a aplicação, nós temos algumas formas de organizar esse cenário. Então, como nós podemos ver na figura A, nós temos o sistema operacional e o programa do usuário, ambos localizados na memória RAM. Qual que é a vantagem disso? Que eu posso atualizar tanto a aplicação do usuário como do sistema operacional, sempre que eu desejar, né? E ele pode ser modificado durante a sua própria execução, porque a memória RAM é gravável, né? Nós sabemos que ela é uma memória volátil e pode ser escrita. Por outro lado, nós temos um custo mais elevado, né? Porque a memória RAM é um pouco mais cara, já que nos dias de hoje essa diferença já não é tão grande assim, ela é um pouco mais custosa que a memória ROM. Então, o segundo modelo, né, representado na figura B, armazena o programa do usuário em memória RAM e o sistema operacional em memória ROM. A dificuldade desse sistema operacional em memória ROM é que é difícil fazer a atualização dele, porque naturalmente quando o sistema operacional está na memória RAM, ele tem que ter um ambiente de persistência, um ambiente de armazenamento para que ele seja carregado, então é possível fazer uma atualização ali. Quando eu coloco o sistema operacional na memória ROM, naturalmente eu não tenho essa possibilidade de alteração, né, de evolução do sistema operacional, então nós ficamos um pouco mais engessados. É claro que quando se fala em sistema operacional ou firmware de um hardware simples, né, como for microondas, naturalmente essa atualização não deve ocorrer com frequência, apesar de ter os problemas de segurança, assim por diante, nas cafeteiras, assim por diante, é difícil que seja feita essa atualização, né? Apesar que isso é algo que vai mudar no futuro. E um terceiro modelo usa uma solução híbrida entre memória RAM e memória ROM, em que tem o programa do usuário e o sistema operacional guardado armazenados em memória RAM, em que é possível fazer essas atualizações, essas modificações, né? E somente os drivers do equipamento e memória ROM, né? Naturalmente, os drivers são é mais difícil de serem atualizados num cenário desse, sistema embarcado simples, né? É claro que esse sistema operacional ele precisa conversar com esses drivers, então a interface tem que ser muito bem definida, uma vez que esses drivers não se modificarão, e aí o sistema operacional pode se modificar na sua implementação, e isso, se não tiver uma interface bem definida, nós podemos ter problema ao acessar esses drivers. E aí, o que nós percebemos? Quando eu não tenho abstração de memória, torna-se difícil colocar duas aplicações na memória simultaneamente, fazendo a multiprogramação, como nós vimos lá atrás na abstração de processo, em que através da multiprogramação nós conseguimos fazer preempções, né, fazendo com que o conceito de processo e a execução pseudo-paralela ocorresse, né. Então, se nós pensarmos em duas aplicações, a aplicação A e a aplicação B, em uma máquina aqui com 16K endereços de memória, né? Quando nós compilamos uma aplicação, isso, claro, fazendo uma simplificação bastante grande, quando nós compilamos uma aplicação, é natural que um compilador pudesse colocar na posição 0 o início do programa, né? O início da execução. Então, na posição 0 começa a sua execução, e se eu coloco a aplicação A, né, que está representada na figura A, para executar, ele vai entrar na memória no endereço 0 como seu primeiro endereço, a aplicação B também no endereço 0. Né? Então, naturalmente, quando o A faz um jump 24, né, como está na posição 0 dele, ele vai se mover para a posição 24 da memória. Né? Lembrando que essa memória aqui é a memória total que existe no equipamento, naquele momento, porque a aplicação está rodando sozinha, é um sistema monoprocessado. Quando a aplicação B faz um jump 28 também, ele também salta para a posição 28 da sua execução, porque também está no sistema monoprocessado e gastando ambos 16K de memória. Agora, se eu quero colocar essas duas aplicações na memória simultaneamente, numa máquina sem abstração, eu preciso de uma máquina naturalmente com o dobro de memória, né? Isso é natural. Se cada aplicação está indexando 16K de RAM, eu preciso de uma máquina com 32K. Agora, veja que interessante, quando eu coloco essas duas aplicações, então eu tenho a aplicação A rodando aqui embaixo, eu tenho a aplicação B rodando aqui em cima, quando o A faz essa operação jump 24, que está na posição 0, ele realmente vai saltar 24 posições e continuar sua execução normalmente. Por quê? Porque ele foi carregado na posição 0 da memória. No entanto, quando eu faço isso com a aplicação B e executo o jump 28, em vez de ele executar 28 posições para frente, quer dizer, saltar 28 posições para frente, que era o que ocorria aqui na
na figura B, na realidade, o que ele vai fazer? Ele vai saltar para o endereço 28, porque eu estou mandando fazer um jump, não da posição atual mais 28, mas sim para a posição 28. Então, ele retornará. Com isso aqui, eu começo a ter um buffer overflow, ou seja, eu estou numa posição de memória, como se eu tivesse feito um ponteiro menos menos, né? Eu estou numa posição de memória, faço um jump, e esse jump passa o meu limite de memória que eu poderia usar e entra dentro de outra aplicação. Então, a partir desse momento, a execução da aplicação B vai ser a mesma execução da aplicação A. Né? Se aqui tivesse um adicionar alguma coisa, vai adicionar o conteúdo da aplicação A. E aí, é claro que a aplicação B aqui, então, estaria totalmente inconsistente. Né? Então, quando nós pensamos em abstração, nós pensamos na ausência de abstração, a nossa maior dificuldade é porque nós estamos entregando esses endereços reais para a aplicação. Né? Então, de certa forma, no nosso primeiro modelo de abstração que nós veremos na sequência, aqui no próximo slide, nós precisamos fazer com que elas entendam, que as aplicações indexem a memória baseado nessa pilha que nós criamos aqui, né? Que nós colocamos a aplicação B na parte superior da memória, a aplicação na parte inferior, então nós temos que fazer com que ela entenda que houve essa divisão aqui da memória, né? Daqui para baixo, da posição 16.380 para baixo é da aplicação A, e dessa posição 16.384 para cima aqui é da aplicação B. Né? E isso nos leva, então, para o nosso primeiro modelo de abstração, baseado em espaço de endereçamento. Quando nós começamos a pensar em abstração, nós precisamos, então, criar essa possibilidade das duas aplicações serem executadas na memória simultaneamente, e a mais simples dela é baseada em espaço de endereçamento. Quando nós formos em espaço de endereçamento, o que nós estamos querendo fazer é entregar para cada aplicação um conjunto de endereços que ela vai trabalhar. Então, a aplicação A, naturalmente, não entraria no espaço da aplicação B e vice-versa. Né? Como que nós fazemos isso? Criando uma ideia de registrador base e depois, posteriormente, foi criada a ideia de registrador limite. O registrador limite, ele é mais novo, né, porque ele evita os buffer overflow, ou seja, passar além do limite de endereçamentos que eu tenho à disposição. Né? O registrador base ele foi criado com o conceito de espaço de endereçamento. Como é que isso funciona? Aqui nós temos então o espaço da aplicação A, né, que está marcado aqui com essa cor um pouco mais escura. Quando a aplicação A faz um jump 24, como ele foi inserido na posição 0, a base dele é 0. Então ele vai saltar realmente 0 mais 24, vai chegar na sua posição 24. Agora, quando nós fizemos no exemplo anterior o jump 28 da aplicação B, o que aconteceu? Ele saltou para o espaço de endereçamento do processo A. Né? Só vou colocar aqui processo A e processo B para ficar mais fácil de identificar. No entanto, agora, como é que vai funcionar nosso endereçamento? Quando for encontrado um jump 28, esse jump 28, esse endereço 28, é relativo ao processo de compilação, ou seja, a origem da base da memória. Onde está a minha base? Quer dizer, são 28 posições a partir de onde o programa foi incluído. Então, para saber qual posição é essa, o que nós temos que fazer é somar esses 28 mais ao endereço inicial onde a aplicação foi carregada. Então, veja, se a minha aplicação A vai até o endereço 16.380, 16K, naturalmente eu vou começar do 16.384 para cima, para a aplicação B. Né? E aí, então, toda vez que eu for fazer um acesso, eu preciso, sempre quando eu tenho os endereços puros, eu preciso incrementar com o meu endereço da base. E aí, para que serve o registrador limite? O registrador limite serve para que não tenha buffer overflow. Então, para que não aconteça da aplicação A, por exemplo, tentar saltar o endereço da aplicação B. Então, quando a aplicação A faz uma instrução, deve ser colocado o endereço de destino mais a base, vai dar um endereço real de acesso, e esse endereço real de acesso só pode ser acessado se ele estiver abaixo do registrador limite. Se ele estiver acima do registrador limite, é porque vai ocorrerá um buffer overflow. Então, com isso, ocorrerá uma exceção e o acesso não será permitido. Então, quando nós observamos esse modelo baseado em espaço de endereçamento, nós conseguimos, então, a partir de agora, fazer implementar a multiprogramação e, naturalmente, criar a ideia de preempção e fazer com que aquele conceito de processo que nós vimos realmente funcione. Né? Lembrando que o que nós estamos entregando aqui ainda para a aplicação é o endereço real. O que nós estamos fazendo simplesmente é no momento em que nós estamos fazendo um acesso à memória, nós estamos deslocando X posições, que é onde a aplicação entrou. Né? E é claro que como esse registrador base, registrador limite é um registrador, né? Nesse caso que está sendo implementado via hardware, é o que agiliza essa execução, porque no início do conceito,
do registrador base, isso era feito via software. Durante a instrução, o sistema operacional era responsável por fazer esses deslocamentos, isso era muito lento. Com o passar do tempo, isso passou a ser feito pelo hardware, nós tivemos então um ganho de desempenho, né? Então, como isso é feito por um registrador base, toda vez que é feito um acesso, faz esse deslocamento, né? E nós temos um acesso, então a aplicação pode entrar na memória em qualquer localização, né? Qualquer deslocamento entre o endereço 0 e o endereço máximo. O que nós temos que lembrar é que a quantidade de memória consumida pelas aplicações tem que ser igual, né, ou menor que a capacidade máxima de memória. Então, se nós temos duas aplicações aqui que gastam 16K, eu consigo colocar no máximo duas aplicações por vez na memória, né? Mas o conceito de multiprogramação é criado. Naturalmente, como nós temos essa restrição, né, que eu acabei de dizer, do tamanho máximo de memória que pode ser consumido, com o passar do tempo, né, se a gente observar o consumo dessa memória com o passar do tempo, nós temos alguns slots de espaço, né, que são disponibilizados e isso causa uma certa fragmentação. Então, nós olhando aqui, observando a figura A, nós temos simplesmente o sistema operacional que não está sendo retirado da memória em nenhum momento, né, e uma aplicação A sendo incluída na memória. Essa aplicação A, com o passar do tempo, ela se mantém na memória, porque ainda está em execução, entra a aplicação B, e naturalmente, quando essa aplicação B vai ser inserida na memória, ela tem uma quantidade de memória aqui que ela precisa, nós temos que achar uma vaga, né, um conjunto de blocos livres dessa memória, né, que encaixa essa aplicação B. Né? No caso que, como essa memória tem um grande espaço, né, disponível, a aplicação B foi encaixada com facilidade. Na sequência entra uma aplicação C, sendo que A e B continuam na memória ao mesmo tempo, e aí nós temos então aqui só um pequeno espaço para uma próxima aplicação. Como a nossa próxima aplicação, a aplicação D, né, que está lá no próximo passo, é maior, consome mais memória, uma quantidade maior de memória do que nós temos disponível na figura C, é preciso aguardar que uma aplicação seja finalizada, no nosso caso aqui, a aplicação que finalizou foi a aplicação A que estava aqui, com isso liberou um espaço de memória que caiba a aplicação D, então a aplicação D, aqui na figura E, né, é inserida para execução. Observe que nós começamos a ter fragmentação aqui da memória, nós temos uma fragmentação ali em cima e ali embaixo. É claro que essa fragmentação, o que nós vamos perceber? Que com o passar do tempo, nós começamos a ter uma grande quantidade de memória fragmentada e que pode ser necessário que nós passamos por um processo de defragmentação de memória, que é uma coisa, é uma operação não tão custosa como defragmentar disco, mas também desfragmentar disco, mas também não é tão simples, né? Não é uma operação tão barata. Mas quando nós desfragmentamos a memória, nós passamos a ter o cenário aqui da figura G, né, em que realmente a porção disponível fica separada, enquanto nós temos áreas contíguas ali embaixo. Agora, é claro que assim que essa aplicação A sair daqui, por exemplo, nós voltaremos a ter novamente uma fragmentação. Com isso, precisando, talvez, dependendo do tamanho das aplicações que começam a entrar aqui, a ter necessidade de uma desfragmentação novamente, né? Aqui, só para não passar em branco, na figura F, né, a nossa aplicação B finalizou, então o espaço de B é liberado, e aí quando nós fazemos a desfragmentação, sobra o espaço desfragmentado ali em cima. E com isso, então, nós começamos a gerenciar a memória com um módulo de abstração chamado espaço de endereçamento. Naturalmente, quando nós pensamos nisso, deixa eu voltar só um pouco aqui para a gente ter uma visão. Quando nós pensamos nesse modelo de abstração, observe que o bloco de memória que entrou aqui para a aplicação C, ele é fixo, né? Ele tem um tamanho fixo ali, porque eu já sei quanto de memória vai gastar aquela aplicação e entreguei uma quantidade de memória para aquela aplicação. Naturalmente, o programador que está desenvolvendo esse software aqui, ele precisa fazer com que seu código, suas variáveis e suas variáveis dinâmicas caibam nesse espaço de endereçamento. Então, com isso, é comum que as aplicações solicitem, de certa forma, ou seja, entreguem para as aplicações pelo sistema operacional, depende de como nós estamos decidindo qual que é esse tamanho de alocação, né? Podia ser, por exemplo, uma abstração bem simples, né? Um tamanho mínimo, só sempre todos os blocos aqui ou são de 4K, ou 16K, ou 48K, por exemplo. Então, nós poderíamos entregar esses três tamanhos de espaço de endereçamento. Isso muda de sistema para sistema. Mas o que é comum? Então, que uma aplicação aqui vai reservar a sua memória. Uma vez que ela reservou sua memória, ela tem a área dela que ela realmente está usando, né? Quer dizer, ela está consumindo essa área aqui,
E ela tem uma outra área aqui rachada de azul agora, que é o espaço para expansão, para que ela possa crescer. Então, naturalmente, além de nós termos esses espaços aqui, né, em verde, que já é uma fragmentação, porque é o espaço de memória que talvez não caiba mais nenhuma aplicação e nós tenhamos que desfragmentar a memória, nós começamos a ter também essa fragmentação interna, que está marcada de azul, ou seja, as aplicações começam a consumir a memória, mas elas reservam mais do que elas precisam para que elas possam consumir. E uma organização bem comum de se encontrar, né, dessa desse tipo de abstração, é essa separação, né, em que nós temos a parte de baixo ele é reservado para o código do programa, então isso é natural, coloca-se o programa ali, o código não cresce. Logo em cima nós colocamos uma pilha de dados, né, que nós chamamos de heap, no geral. Esse heap é responsável pelas variáveis estáticas, né, não são variáveis que não mudam, então pelas variáveis globais, por exemplo, na linguagem C, o que nós declaramos em cima do int main ficam nesse heap. E aí nós criamos uma pilha na parte superior, que nós chamamos de stack, né, a pilha, naturalmente, onde ficam as variáveis dinâmicas. Então, quando nós chamamos uma função e declaramos variáveis, por exemplo, ou temos um ponteiro e alocamos esse ponteiro, ele fica nessa pilha. Naturalmente, nós temos aqui a pilha, o heap crescendo em direção da pilha, a pilha crescendo aqui em direção ao heap, né, o stack descendo em direção ao heap. E é claro que quando esse espaço aqui intermediário zerar, quando o heap atingir o stack ou vice-versa, nós teremos um crash na aplicação. Ou o usuário, de alguma forma, tem que conseguir, o programador, de alguma forma, tem que conseguir gerenciar isso, talvez usando disco, usando alguma outra coisa, fazer uma espécie de overload, né? Ou seja, conseguir tirando partes do seu programa e carregando, isso era uma técnica que existia antigamente, em que o próprio usuário ia tirando partes do seu programa da execução e colocando novas partes para executar, para que ele pudesse fazer com que a sua aplicação rodasse naturalmente nesse espaço que foi entregue para ela. Naturalmente, nós teríamos esse cenário em cada uma das aplicações que estão executando, então na aplicação A, na B, a C, e assim por diante. Então, naturalmente, aqui nós teríamos uma fragmentação interna, e da mesma forma, em B, uma outra fragmentação interna, e continuaríamos tendo a nossa fragmentação externa, né? Então, isso é bastante complexo quando nós implementamos espaço de endereçamento, até porque espaço de endereçamento são usados em sistemas mais simples, ou antigamente, e o custo de memória ali, o custo não, mas a quantidade de memória disponível já normalmente é baixa. Então, nós estamos criando dois ambientes de fragmentação, dois tipos de fragmentação diferentes, num local em que a quantidade de memória é escasso, a quantidade de memória é escassa. Então, dessa forma, se nós precisamos encaixar as aplicações em blocos, né, de memória disponível, nós temos que gerenciar esses blocos de memória. De alguma forma, nós temos que controlar o que está livre e o que está ocupado, né, para poder entender, para poder encontrar esses blocos, para poder alocar para as aplicações. Existem duas formas de fazer isso. Ou via mapa de bits, como nós podemos ver aqui, ou via lista encadeada. Essas são as duas formas comuns. É claro que quando nós falamos em lista encadeada, a implementação real disso normalmente é feita com lista duplamente encadeada ou algum modelo híbrido. Não é feito com a lista simplesmente encadeada porque é complexo, você tem que voltar dentro do sistema operacional toda vez no início da fila para poder continuar perseguindo ela, né? No Java, então, isso é feito com a lista duplamente encadeada. O que é o mapa de bits? O mapa de bits, nós vamos ter um bit para cada posição de memória disponível, né? Então, o que nós estamos aqui? O bit 1 está dizendo que a primeira posição está ocupado, a segunda posição está ocupada, a terceira posição está ocupada, assim como a quarta e a quinta, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 posições de memória ocupadas. E o que é essas 5 posições de memória? É onde está o processo A. Da mesma forma, nós temos aqui o processo B, o processo C, D e E, né? E um espaço livre aqui no final. Então, o que nós vamos perceber? Que nós temos 5 posições de memória ocupadas no processo A, depois nós teremos 3 espaços livres, né, 3 endereços livres de memória, depois mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços de memória ocupada com os processos B e C, né, a somatória. Na sequência, nós temos 2 posições livres e assim sucessivamente, ou seja, para cada endereço de memória que nós estamos usando um bit num mapa para representar se aquilo, se tiver 1 está ocupado, se tiver 0 está desocupado, ou vice-versa, né? 0 para
para ocupado e um para desocupado, isso depende de como o mapa de Blitz está sendo entendido. Uma outra forma de fazer isso é via uma lista encadeada, né? Qual que é a diferença? O mapa de bits nós temos um ganho de um tempo constante de acesso, né? E a quantidade de memória consumida é sempre a mesma. Então nós já sabemos de antemão qual que é o tamanho do mapa de bits, quanto de memória ele vai consumir. É claro que esse mapa de bits também tem que ficar na memória. Então naturalmente ele vai consumir um pouco da memória que nós poderíamos usar para a aplicação. Ele é uma estrutura de mais ágil para ser percorrida, né? Porque uma lista é um vetor, é um array, né? Então é muito mais simples de percorrer, porque ele está contigo na memória, não tem que ficar fazendo saltos e referenciando ponteiros, né? Fazendo referenciamento de ponteiros. Mas, ao mesmo tempo, ele consome muita memória. Mesmo que eu tenha um único processo da memória sendo ocupado, eu vou ter todas as posições representadas no mapa de bits com zero, né? Então, teria lá um conjunto de bits 1, digamos que só tivesse processo só da memória, nós teríamos o mapa de bit aqui todo como 1, e o resto aqui, todas as outras posições estariam marcadas como zero. Mas nós continuaríamos gastando a mesma quantidade de memória. Então, a quantidade de processo, e essa é a vantagem dele, né? Por um lado é a desvantagem, porque quando eu tenho poucos processos, eu consumo muita memória para armazenar a estrutura, mas quando eu tenho muitos processos e muita fragmentação, eu continuo consumindo o mesmo tanto, né? Então, isso é conhecido. Por outro lado, nós podemos fazer isso por uma lista encadeada, em que eu tenho, então, o início da lista aqui, uma posição de preenchido, quer dizer, pode ser qualquer letra, dizendo que está preenchido, começando da posição 0, 5 posições. Então, a partir da posição 0, eu tenho 5 posições aqui sendo consumidas. Isso é o espaço do processo A. Depois eu tenho um bloco de livres aqui, então tem livres a partir da quinta posição, 3 endereços, né? Então, começa a prestar. E aí, na sequência eu tenho, então, a partir da 8ª posição, eu tenho blocos ocupados, endereços ocupados. Quantas posições? 6 posições. E aí aqui, novamente, né, ocupado a partir da 14ª posições, da 14º endereço, por 4 endereços. É claro que isso aqui poderia ser agrupado num único registro, né? Não precisava ter isso separado. Quando nós fazemos no mesmo registro, a lista fica menor, e é claro que para eu finalizar um processo eu teria mais trabalho, porque eu teria que separar agora, né? Então, digamos que o processo B se encerre, de um registro nós teremos que criar 2 registros, e aí marcar um como ocupado e outro como livre. Quando nós temos 2, como está aqui na lista cadeada, é simples, porque eu teria que simplesmente marcar isso aqui, né, esse bloco como livre. Mas, diferente da posição de ocupado, o livre eu preciso acumular, porque isso me dá o tamanho do espaço de memória livre para eu poder inserir uma aplicação, né? Então, essas são as nossas duas soluções para gerenciar espaços livres. A lista encadeada, naturalmente, ela é mais lenta para ser percorrida, mas, no entanto, se eu tenho pouca fragmentação, eu consumo um espaço de endereçamento menor. Se eu tenho maior fragmentação, eu ocupo um espaço de endereçamento maior. Então, ela se adapta melhor com o consumo de memória. É claro que quanto mais fragmentado a minha memória está, quanto mais processo eu tenho na memória, quando eu tenho a memória totalmente vazia, a lista é pequena. Se eu tiver a memória totalmente cheia, a lista também é pequena. A pior situação é quando nós temos uma memória muito fragmentada. Aí essa lista ficaria maior, né? Então, quando nós usamos lista encadeada, naturalmente, a quantidade de vezes que nós desfragmentamos a memória é maior que quando nós usamos mapa de bit, né? Aí isso depende muito de como nós estamos projetando, e aí o requisito do projeto para nós decidirmos por uma técnica ou por outra. E quando nós fazemos isso, né, gerenciamos espaços de endereçamentos livres, nós temos alguns algoritmos para achar os blocos, né? Então, a primeira algoritmo que nós temos aqui é o first fit, ou seja, o primeiro bloco que couber a aplicação, nós alocamos. Então, digamos que eu tenho aqui uma aplicação que vão consumir 2 blocos. Se nós estivermos usando o FF, né, o first fit, o que vai acontecer? Na hora que nós achamos o primeiro bloco vazio, que possui 3 posições, nós já encaixaremos essa aplicação aqui dentro, né? Qual que é a vantagem do first fit? É a velocidade que nós achamos o bloco disponível. Basta percorrer a lista, o primeiro que encaixar, nós colocamos essa aplicação.
Qual que é o problema? Nós podemos ter, inicialmente entendido como um problema, depois nós percebemos que isso não é o problema de fato. O que pode acontecer? Eu posso ocupar para uma aplicação pequena um bloco muito grande. Naturalmente eu vou ficar encaixando essas aplicações, e aí eu vou ter um final, uma quantidade de blocos que vai ficar sendo desperdiçado, gerando uma fragmentação, né? Então, com isso, nós criamos, foi criado o algoritmo worst fit, ou seja, o pior cenário. Então, eu vou procurar a pior posição. Por quê? Veja bem, quando nós temos um espaço de adensamento disponível, uma quantidade de blocos disponível grande, se nós começarmos a colocar um conjunto de aplicações que são pequenas, nós vamos ter aqui no final uma certa fragmentação, o que inicialmente parece ser uma coisa ruim, porque eu posso ter blocos lá na frente novamente, né? Aqui outros blocos, que ocorra a mesma coisa, né? Isso aqui era um bloco livre, isso aqui era outro bloco livre, e aí nós criamos dois ambientes em que possuem fragmentação. Então, com isso, nós podemos pensar inicialmente que é uma técnica ruim, né? Porque eu estou colocando aplicações pequenas num bloco grande. Mas, por outro lado, se eu tenho um espaço pequeno, um bloco pequeno, e insiro uma aplicação aqui dentro desse bloco pequeno, né, por menor que ela seja, obrigatoriamente eu vou causar aqui um espaço, deixa eu passar da mesma cor, eu vou automaticamente causar uma fragmentação de fato. E talvez essa fragmentação aqui seja mais frequente que essa aqui. Então, o first fit, primeiro ele acha a primeira posição disponível, o best fit tenta achar essa solução, ou seja, o melhor bloco para ser encaixado, né? Ou seja, o bloco de tamanho ideal, ou mais próximo do ideal, né? Então, se eu tenho aqui uma aplicação que gasta 2 blocos, eu precisaria ter achado um espaço disponível de 2 blocos, mas se eu tenho um espaço de 3 e um espaço de 6, eu vou encaixar ele no espaço de 3. Mas eu vou ter esse problema, porque nós vamos começar a gerar essas fragmentações pequenas aqui, várias mini fragmentações, né? Microfragmentações. Com isso, então, foi criado então o worst fit, ou seja, encaixa no bloco maior que tiver disponível. Por quê? Quanto maior o bloco, menor a chance de eu ter essa fragmentação, né, teoricamente. Aí o que nós percebemos com o passar do tempo? Que na realidade, essa probabilidade aqui e essa probabilidade aqui são difíceis de dimensionar. E elas acabam sendo piores do que o first fit, né, o first fit. Porque, no geral, naturalmente, eu não vou ter bloco exatamente do tamanho das minhas aplicações, e, de qualquer forma, certo momento, esse espaço aqui se tornará um caso desse aqui, né? Então, mesmo eu pegando um bloco pequeno e colocando na aplicação, vai ter uma mini fragmentação. Se eu colocar um bloco grande, conforme eu vou colocando as aplicações, aqui no meio eu não vou ter problema. Mas quando chegar no final, eu vou ter um pequeno espaço também colocando a aplicação e vou ter também uma fragmentação. Então, no geral, o desempenho melhor é do first fit ou do next fit, né? Qual que é a diferença do first fit para o next fit? O first fit, ele varre a lista inteira, sempre a partir da primeira posição, e encontra o bloco disponível. O bloco que servir, seja pequeno ou grande, desde que ele seja maior que a quantidade de blocos que a aplicação precisa, ele é alocado. O next fit é parecido com isso, a diferença é que ele não volta no começo da lista. Então, para essa aplicação, eu já achei esses blocos disponíveis, marquei ele aqui, eu vou continuar procurando, então, um bloco disponível a partir da procura anterior. Se eu tiver uma outra aplicação para entrar, eu vou continuar procurando de onde eu parei da procura anterior. E vou até o final, fazendo com que eu não tenha que percorrer a lista todas as vezes, né? E com isso, então, eu tenho uma distribuição, teoricamente, mais bem feita, né? Uma distribuição aleatória mais bem feita na memória do que se eu usar simplesmente o first fit. Então, o best fit encaixa na posição mais adequada. Então, se eu tiver aqui uma necessidade de 2 blocos, tiver uma posição de 4 e uma de 6, no best fit eu vou optar pela de 4, quer dizer, é o melhor encaixe, está mais próximo. No worst fit, eu vou optar pela posição 6, quer dizer, o pior encaixe. O first fit eu vou optar pelo primeiro que eu achar,
E o next fit eu vou optar pelo primeiro que eu achar a partir da minha última busca, né? Então é como se eu estivesse parando no ponteiro onde eu achei ali e vou dali para frente fazer as novas procuras, né? Então, com isso, nós encerramos a parte da primeira, do conceito de gerenciamento de memória e do primeiro modelo de abstração, que é baseado no espaço de endereçamentos, e agora nós passaremos, então, a estudar memória virtual, né? Memória virtual, não entregaremos mais o sistema de endereçamento real para as aplicações, e sim um sistema de endereçamento virtual, e nós criaremos abstrações para que seja feita uma conversão de uma para outra. Nesse momento também nós entraremos com o conceito de swap, né? Quando a aplicação não cabe na memória, nós levaremos ele para o disco e traremos de volta para fazer as trocas, né? E aí então nós temos na memória virtual dois representantes: paginação, que é o sistema mais utilizado atualmente, e o momento de segmentação, e a solução de segmentação que foi muito utilizada, né, pelo Multics, por exemplo, né, pelos sistemas mais antigos, que esteve presente na arquitetura x86 até entrar a arquitetura x86-64, mas os sistemas operacionais de uso geral, como Microsoft Windows e Unix, nunca utilizaram essa segmentação. Então ela acabou sendo descontinuada, até porque quando nós começamos a ter espaço de endereçamento de 64 bits, a quantidade de endereço é muito grande, né? Até o próximo vídeo.